Escatologia em tempo de crise vai encerrar os selos. Entramos no sétimo selo, capítulo 8, versos 1 até o 6. Na verdade, parte deste texto vai se repetir quando a gente estudar as trombetas. Então, capítulo 8, versos 1 até o 6, fala assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por meia hora. Pensou? Silêncio no céu. Nós temos visto o louvor que vem fluindo no céu desde o capítulo 1, mas aqui vai falar que houve silêncio. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Houve um silêncio, as trombetas serão tocadas, as orações dos santos seriam derramadas no altar. Diferente do altar de bronze, este não era um altar de sacrifício de animais, mas ficava perto do lugar santo. Aliás, perto do lugar santíssimo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Isso está em Êxodo, capítulo 30, versos 1 ao 8. Porém, o livro de Hebreus, no capítulo 9, coloca esse altar de incenso no lugar santíssimo. Mas isso faz jus, o texto de Hebreus faz jus com o Apocalipse, porque se nós lembrarmos o verso 3, fala que junto ao altar do incensário de ouro, aliás, o incensário foi oferecido junto com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, que é a famosa Arca da Aliança. Deus ouve as orações do seu povo. Salmo 141, verso 2, suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Lembrem do clamor do quinto selo, porque aqui tem muita relação. O incenso é jogado na terra, produzindo sinais no céu que antecedem as trombetas. O sétimo selo, então, é a antessala das trombetas. Com o sétimo selo, iniciam as trombetas. Podemos até dizer isso, não? Que as trombetas serão o juízo de Deus sobre os ímpios. Os selos mostram como será perseguida a igreja. E as trombetas são a retribuição de Deus sobre os pecadores impenitentes, os que não se arrependeram das suas maldades. O último selo nos lembra que Deus não é indiferente à maldade cometida contra o seu povo. Na verdade, os selos e trombetas devem servir de grande ânimo e estímulo para nós. Deus atende às orações feitas com lágrimas e clamor pela opressão dos outros. Para nós, poderia não ter muito sentido nisso, mas para a igreja perseguida, faz muito sentido. Lembrem o contexto, mais uma vez, da carta. Carta escrita sobre forte perseguição. Uma igreja que, sendo perseguida, ora, clama, intercede, e aí João escreve: olha, o clamor de vocês, a oração de vocês está no trono de Deus e haverá resposta. Deus retribuirá. Romanos capítulo 12. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. O juízo de Deus é sinal de vitória da igreja sobre o mundo, pela fé em Cristo. Por isso, nós não devemos deixar de orar por aqueles que sofrem perseguição, os que levam o evangelho sob risco de vida. Sétima trombeta, o início, sétimo selo, o início das trombetas. Sétimo selo, o fechamento de tudo. Deixamos de olhar a igreja. Passamos a olhar os ímpios, aqueles que vão sofrer então um tormento. Até então nós temos visto a igreja sendo perseguida e sofrendo, clamor da igreja, mas ao mesmo tempo louvando e bendizendo a Deus no meio das tribulações. Nós temos visto perseguições, nós temos visto fome, angústia, morte, mas agora Deus vai retribuir tudo isso aos ímpios com as trombetas. É melhor sofrer por causa do evangelho e receber o consolo de Deus do que sermos os algozes da igreja e sofrer o tormento eterno. Meu amigo, para você fica essa reflexão. Qual é o seu lugar onde você quer estar? Você quer estar com aqueles que sofrem no tempo presente,
mas que tem uma eternidade garantida na presença de Deus, ou você quer simplesmente desfrutar dos prazeres terrenos para passar uma eternidade sem Cristo? A decisão está na sua mão. O Evangelho foi dado a você. O que você vai fazer? Confesse Cristo como Senhor hoje. Entregue sua vida a Jesus hoje. O tempo de salvação é hoje. Clame a Deus por perdão. Ali onde você está, clame a Deus por perdão, pela restauração da sua vida. Que Deus perdoe seus pecados. Clame em arrependimento. Confesse seus pecados ao Senhor. Receba Cristo pela fé. Entre em contato conosco. Encerramos os selos nesta hora. A partir de agora, entramos no mundo das trombetas. Com isto encerramos a Escatologia em Tempos de Crise. Que Deus te abençoe. Participe desta grande playlist que é Escatologia em Tempos de Crise. Antes do Apocalipse, nós temos um monte de estudos anteriores. Veja, reveja, se inscreva no canal, participe conosco. Nós temos muitas mais coisas para dar. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Isto foi Escatologia em Tempos de Crise.